Qual é, rapaziada? Tranquilidade? Você sabe que o romance é um gênero literário utilizado em obras fictícias ou não, sendo elas livro, filmes ou até jogos. E existe um arquétipo muito doentio chamado Yandere, ou Yandere se você não for fresco. Prazer, o meu nome é Paulo e no vídeo de hoje eu gostaria de falar abertamente sobre esse assunto de forma que a gente possa entender o significado e sim, falar como que isso daqui afeta socialmente de uma forma fodida, tá? Eu vou falar abertamente baseado no meu conhecimento sobre o assunto, até porque eu já fiz vídeos sobre esse tipo de jogo, convivo com, né, nas minhas gameplays diárias. Então, basicamente o seguinte, né, pra gente dar um melhor resumo, Yandere, né, é um termo usado para se referir a um personagem que é fofinho. E à medida da trama, ele começa a se enlouquecer enquanto se apaixona. É literalmente isso, o cara fica doente de amor. Seja um homem, seja uma mulher, tá? A pessoa sente um amor doentio por outra e seria capaz de fazer tudo. De matar, de sequestrar. E isso é atrelado ao ciúme doentio que ela sente, né? Ela dá ênfase como se fosse um sentido de amor. Ela romantiza esse significado e leva à morte de pessoas, sendo esse manipulador destrutivo ou não. Como é que eu posso dizer isso, né? Uma pessoa que simplesmente tem a fé de que está fazendo certo, de que ela é só uma vítima daquela história, que ela sofre de amor e que de alguma forma ela vai conquistar a paixão do outro. E quando a gente começa a entrar um pouco mais nisso, a gente vê que tem o Yandere. Mas na verdade são 4 arqueótipos, sendo o Yandere um deles. E eu vou dizer brevemente os outros, né? Vocês me desculpem a pronúncia. Que é o Yandere, tem o Kudere, se eu não me engano, que o personagem é aquela coisa assim, fria, né? Ele não expressa nenhuma emoção, mas tem. É aquele cara que tá ali, fede e não cheira. Tem o Tsundere, que é o mais popular depois desse, que é basicamente aquela personagem, na maioria das vezes, muito nervosa, estressada, que é a coisa mais fofinha quando ela se apaixona, né? Ela vai se tornando amável. E tem o Dandere, no qual o personagem é retratado como aquela figura antissocial, né? Introvertida, e que eventualmente vai se mostrando mais extrovertido, né? Vai ficando mais romântico e complementa essas 4 personalidades. Na verdade, elas são retratadas com esses termos no Oriente, principalmente no Japão. Então, muitas das obras, como animes em específico, você vê muito esse tipo de arquétipo. Vai ter o protagonista que é cercado de personagens, e dentre eles tem uma personagem que é mais estressada, só que ela é muito fofinha. Tem essa criatura que é aquela mais introvertida, vai tomando mais forma conforme avança a trama, né? Vai se abrindo mais. E tem aquele que não fede nem cheira, que tá ali, mas que também tem um certo interesse no personagem. E o pior de todos, o Yandere. Esse problema, quer dizer, a minha forma de relatar isso é que, com o passar dos anos, os personagens Yandere no geral, eles se tornaram mais populares à medida que os animes de terror e esses thrillers psicológicos ganham popularidade. Os personagens de Yandere, porra, eles não se limitam a nenhum gênero, eles simplesmente tá ali, ele quer amar, ele quer amor. Então, provavelmente vai ser uma personagem feminina que é muito doentia por um personagem ou vice-versa, tá? Eu percebi que em animes é mais uma personagem feminina pro masculino e nos jogos é mais uma tratativa de um cara sequestrador, muito louco e quer amor, né? E no geral, esse é um termo muito explicativo no japonês, porque de certa forma ele traz à tona o porquê desse gênero de jogos é inusitado. As pessoas querem vivenciar aquela situação de como seria um perseguidor atrás de você e essa sensação de alguém te amar de uma forma doentia a ponto de fazer qualquer tudo, de certa forma pode ser sedutora. Ela acaba sendo interessante para algumas pessoas, né? E no geral, eu vejo que no meu canal, né, com a Ana, vocês sabem muito bem que o nosso nicho ele é bem específico. Ele é muito voltado
para visual novels no geral, né? Quando se trata de jogos indies, tem essa temática. Então, o que mais tem por aí, pessoal, são visual novels com personagens que são doces pra caramba, um amor, e de repente aquela coisa que muda a personalidade, dá uma virada de chave e começa a mudar o tom, a aparência de um personagem e começa a mudar drasticamente o enredo desse romance. Aquela coisa que era uma coisinha mais leve, uma brincadeira, se torna aquela coisa assim, geralmente, né, em visual novels de escolha, onde muitas das vezes você é obrigado a estar do lado dessa figura doentia, que senão você ou morre, ou tem um famoso bad ending, que é o final onde você é forçado a fazer alguma merda, né, para sair viva. Eu poderia dar alguns exemplos aqui, como o próprio famosíssimo Yandere Simulator, cara. Ele é literalmente um jogo que retrata uma personagem feminina lá no colégio, na flor da idade. Ela gostou de um garoto, bateu assim, olhou, falou, porra, amor à primeira vista. E cria aquela figura, aquele choque, sabe, na mente dela, e ela começa a fazer de tudo. O jogo se baseia nela eliminando rivais, ela dá os interesses amorosos lá do cara, ela vai eliminando uma por uma a fim de dele ficar com ela. Então você leva isso para um sentido mais sério, mais voltado para nossa realidade, a gente sai daquela bolha de que num jogo é interessante, a gente tem vontade de ver como que é. Mas isso parte para um problema social, cara, quando a gente leva isso para a vida pessoal, tá? Aqui no nosso canal a gente consome esse tipo de conteúdo, em grande maioria nos jogos, e eu tava reparando muito bem como que é aquela mesma receitinha de bolo. É um personagem que ou ele é muito porra louca, ele aparece muito timidozinho, aquela coisinha assim, de repente mostra ser um predador, né? O cara que era o fudense ali, ele virou o pegador, ele quer você. Ou então é aquele arqueótipo tão fofinho, que até parece o tsundere, que de repente tem a virada de chave, algum gatilho mental aparece nele e isso acontece. Então, assim, eu não entendo muito bem, né, o porquê que esses personagens são muito amados. E é aí que a gente começa a diferenciar, tá? A gente pega esses caras e vocês, poxa, muita gente gosta. Eu amo, vou dar uns exemplos aqui. Eu amo o John Doe, de uma visual novel. Eu amo o Sunny Day Jack. E vocês percebem que, cara, é ridículo. Esses personagens com a característica do Yandere, ele pega muito as pessoas nessa faixa de 14 a 24 anos. Eu até paro para pensar muito que isso pode ser um choque geracional. Eu acho que essa construção de caráter, quando a gente está mais novinho, né? Até um pouco antes, de 12 para 14 anos, nós somos facilmente influenciáveis. Então, nesse momento de descoberta, é uma merda. Quando a gente tá ali consumindo a internet, tem esse conteúdo, a gente vê que, cara, os personagens são perigosos, eles são capazes de matar, de sequestrar, de forçar você a corresponder esse sentimento doentio. Aí a gente para pra pensar, cara, o que é diferente disso com a situação que a gente vê no jornal? A gente vê que muitos homens matam suas mulheres, né? Suas mulheres não, né? Suas ex-companheiras por ciúme. Porque não aguentou o não. E isso é feminicídio na vida real. No jogo isso é normal. Então, todos eles são protegidos por uma indicação de faixa etária, né? Em sua grande maioria 16 a 18 anos. Mas a internet não tem filtro, é um mundo sem leis. Então, quando você se põe naquilo ali, naquela situação de jogo, onde você pode até evitar, né? De acordo com os scripts, você fica muito familiarizado com esse tipo de situação. E eu tenho reparado, tá? Eu não sou o santinho do pau oco que não compactuo. Gente, eu consumo esse tipo de conteúdo, trago para vocês aqui mastigadinho no YouTube, mas vocês têm que estar muito de olho, né? Tanto vocês quanto os seus conhecidos, em quem está ao seu redor.
Se você repara esse tipo de estereótipo, esse conjunto de personalidades em uma pessoa, você tem que ficar alerta. Se um vizinho seu tá ali te olhando muito, até uma vizinha, né, dependendo da sua situação, e você percebe essa forma pragmática de chegar em você, te olhar, de puxar assunto de repente, numa hora até convenientemente favorável para essa pessoa, vocês têm que ficar de olho, tá? Isso, na verdade, eu vejo o gênero yandere como um meio de você se ligar na situação, porque é a mesma situação que ocorre na vida real, só que com outro nome. Então você capta aquelas personalidades, começa a manjar as pessoas, tal, e você consegue evitar. Vocês, porra, simplesmente têm a oportunidade de se atentarem para não ser pegos em armadilha, cara. Aí vocês podem até achar que é um pouco de exagero da minha parte, porra, baseado no que eu falo isso, né? O gênero yandere é abordado de diferentes formas. Tem essa forma gradativa, que o cara é fofinho, vira esse maníaco, ou o cara é muito nerdzão, vira um predador. Mas não dá pra romantizar isso. Ele fica à parte do romance, porque, gente, na moral, vocês percebem, é só vocês associarem a vida real. Feminicídio: o homem matou a mulher, o homem causou a morte daquela mulher por ciúmes. E isso no nosso país, né, no Brasil, é muito sério, acontece direto. Aí vocês ficam, vocês não, né? Em sua grande maioria, nesses jogos, abordam como se isso fosse amor. O personagem, ele não aguenta aquela emoção, ele quer tanto você que ele é capaz de eliminar tudo. Ele só quer você. É problemático. Isso aí é doentio, cara. A arte imita a vida. Então, se vocês percebem no noticiário, aumentou a taxa de feminicídio, a taxa. Meu irmão, não é você que vai apoiar num joguinho desse. Um exemplo, Yandere Simulator. Uma mulher com um homem. Posso dar um outro exemplo aqui, talvez? Porra, as visual novels como Your Boyfriend. É um jogo até que introduz um pouco de onisciência, né, do personagem saber que tá num jogo, mas ele começa a tomar gosto por aquilo, ele quer te colocar como refém dele, ele quer te manipular, ele quer te induzir como se ele fosse a escolha certa sempre. Então você começa a perder um pouco do seu livre-arbítrio. Tudo que o personagem quer, você é. Então, a forma como isso é retratado nos jogos é fictício. É óbvio que é brincadeira, o personagem vai aparecer ali, aí ele mata um amigo do personagem, sequestra, e tem gente que vai falar, caramba, que interessante. Né? Às vezes pode até fazer uma aparência bonita, mas é só uma máscara, cara. A forma como acontecem em muitas visual novels, né? Que muitas das vezes os protagonistas morrem. Morrem porque não escolheram Yandere, simplesmente não compactuam com isso, eles não querem viver essa merda doentia. E é assim que acontece com o feminicídio. A pessoa não tem o seu não valorizado. Então, essa forma de aludir o assunto, como as pessoas romantizam e amam esses personagens, não é nenhum intuito que eu e a Ana, que faz os vídeos comigo, temos o intuito, sabe? A gente não apoia essa merda. São vídeos que a gente se coloca numa situação desfavorável, a gente escolhe e fica assim, pasmo com as possibilidades, né, que são escritas, mas quando a gente estuda, quando a gente para perceber como isso é doentio, esse estereótipo de personagem, e como ele se assemelha com causas reais, cara, esses jogos servem como um alerta. Então, pessoal, é uma breve discussão, uma coisa assim que passou na minha mente, tá? Até peguei aqui uma rasura aqui sobre, né, os nomes que der e tal. Mas a verdade, cara, é que ninguém é santo, ninguém aqui cria uma história a prol de induzir os outros. Muita gente só quer vender. O próprio Yandere Dev, a Gato, que fez o Boyfriend Death, são trabalhos admiráveis. Eles colocam perspectivas, pontos de vistas e te colocam numa situação vulnerável, na qual prevalece muito quem é o agressor ali naquela coisa. Tem gente que gosta, acha interessante a forma que isso é abordada, e tem outros que querem descobrir. Então, assim,
é uma coisa que ali naquela coisa fictícia fica bom. Agora, você coloca um jovem que de 13 aninhos, que até os seus 17 consome esse tipo de conteúdo, e dependendo até da sua estrutura familiar, até em relação à internet, como eu até comentei, choque geracional. Essa mudança putamente louca aí nos parâmetros sociais influenciam. Então, muitas das vezes, um jovem pode crescer com essa merda na cabeça, achar que é normal, achar que é fofinho, o bonequinho lá, o cara lá querendo matar, querendo roubar por causa de outro, né? De sequestrar o caramba. Gente, tem que dividir. Não só como dizem, né? A obra do autor, acho que não necessariamente está atrelado, né? O Ender, ele deve ser um safado, ele é safado mesmo. Mas quando você percebe que esse tipo de arqueótipo foi criado lá no Oriente e trazido pra cá, né? Mano, é o feminicídio do Brasil. Então, feminicídio tá se tratando de homem que faz isso com a mulher, mas a gente pode colocar o contrário também. Então, meus amigos, fiquem ligados que isso aí é safadeza, tá espalhando e tá acontecendo muito, e isso aí não pode virar moda, não. Vocês jogam, vocês podem consumir esse tipo de conteúdo, mas sem levar muito pra vida real, tá ligado? Isso daí é preocupante, preocupante. Então, é com muito carinho que eu encerro esse vídeo pra vocês. E, meus amigos, se afastem dessa cachorrice. Vocês podem ver meus vídeos, claro, não tô induzindo ninguém aqui não, tá? É uma simulação do que é essa situação de desconforto. E a gente não pode romantizar isso. Então, até o próximo vídeo. Eu vou deixar um salve pra rapaziada que é membro aqui do canal, que tá apoiando a gente. Então, se você me acompanha há mais tempo, sabe como que a Ana e eu trabalhamos muito para manter esse canal aqui. E é isso, você pode compactuar ou não com a minha opinião, pode escrever nos comentários, eu não concordo, ou cara, você tá sendo muito duro, beleza. Ou você pode achar, olha, eu presenciei uma situação assim e tal, a gente troca uma ideia. Então, é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau!